amém? Amém. Pai do Senhor, amém? Amém. Como é bom estar aqui com vocês. Glória a Deus, aleluia. Podemos, desde o princípio, sentir a presença de Jesus. Doce presença essa, não é verdade? Eu gostaria de expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Nos permitiu estar aqui. Tem pessoas que estão aí perseverantes desde o primeiro dia, e eu sei que o Senhor tem falado poderosamente ao coração da igreja. Aleluia. Hoje não será diferente. Nosso coração esteve queimando muito por esses dias, por estarmos juntos aqui mais uma vez. Para mim é uma alegria poder rever vocês durante desse dia. Pastor Paulo, juntamente com a esposa, a família, que Deus em Cristo abençoe vocês de forma rica e poderosa e prospere a cada dia mais o trabalho das vossas mãos em nome de Jesus. Amém. Aos obreiros dessa casa, a nossa gratidão. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz de ver vocês. Enfim, irmãos e irmãs, cooperadores da obra do Senhor, que Deus em Cristo abençoe ricamente essa igreja em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Deus essa noite? Glória a Deus. Só gratidão, né, gente? Amém. Gostaria de pedir a você, por favor, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Se puder, fique de pé, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Cadê o Rick? Está lá fora? Abraço, Rick. Obrigado pelo convite. Deus seja louvado. Filipenses capítulo de número 2, versículos 3 a 8. Todos acharam, amém? Amém. Quem não achou, diga por favor. Me espera, por favor. Essa igreja é boa de Bíblia, hein? Glória a Jesus. Olha para o teu lado direito, esquerdo, para trás, para frente. Vê se tem alguém sem Bíblia. Se tiver, chega perto dele, chega perto dela para compartilharmos essa leitura. É bem importante refletirmos juntos através dessa palavra. Diz assim o texto sagrado: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, por favor. Senhor, em nome de Jesus, oramos mais uma vez a Ti, e antes de tudo adoramos ao Teu santo nome, rendemos nossa gratidão. Toda honra e toda glória sejam dados ao Teu nome nessa noite, Jesus. Sentimos a Tua doce presença através dos louvores entoados. Desde o princípio o Senhor manifestou a Sua glória, desde o primeiro dia o Senhor manifestou a Sua glória. Pedimos que esta noite, mais uma vez, o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Que em nome de Jesus, esta noite, o Senhor possa preparar o coração deste meu irmão e dessa minha irmã como um terreno fértil. Faz cair por terra tudo que não provém do Senhor nessa hora.
toda distração que caia por terra nessa hora, toda preocupação caia por terra nessa hora, toda crise, aquilo que não provém do Senhor, caia por terra nessa hora. Glorifica o teu santo nome. Corações entraram tristes aqui essa noite, Senhor, mas eu tenho uma convicção que o Senhor já está trabalhando neste lugar para converter tristeza em alegria para a glória do teu nome. Meu Pai, que corações aflitos esta noite, Senhor, meu Pai, recebam, Senhor, meu Pai, o socorro do alto que vem do Senhor, para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Pode se assentar, por favor. Fica bem à vontade, tá, crente? Tu tá na casa do teu pai. Aleluia. Na casa de pai a gente não tem protocolo, não é verdade? A gente chega, abre a geladeira, deita no sofá, vê o que tem de novo. Fica à vontade, desfruta aí da presença do teu pai em nome de Jesus. Pois bem, amados, o texto que fizemos menção nessa noite, ele tem tudo a ver com a temática que está sendo tratada por esses dias. Eu sei que o Senhor usou todos os seus instrumentos pregadores da palavra de Deus que me antecederam aqui, e o coração da igreja foi muito edificado. Aleluia. E a temática proposta está em Mateus capítulo 20, e vemos o seu contexto a partir do versículo 20 ao 28. Observando as palavras de Jesus, na temática que foi abordada, e observando as palavras de Paulo aqui em Filipenses, vemos o apóstolo Paulo, ele dando aconselhamento e abordando alguns problemas aparentes na igreja de Filipos. E observamos a origem da igreja de Filipos na segunda viagem missionária de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo, naquela ocasião, direcionado por Deus, comissionado por Deus, sai a pregar a palavra de Deus, sai fazendo prodígios e maravilhas, cheio do Espírito de Deus, pregando com ousadia, enfermos eram curados, os sinais iam acontecendo e o nome do Senhor era glorificado. Estando ele, diferente da primeira viagem missionária que esteve com Barnabé, agora Paulo está acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas, o médico amado. Nos diz a palavra de Deus no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos que Paulo ele recebe uma visão de Deus, com alguém pedindo socorro para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia um pedido de socorro, havia uma demanda naquela oportunidade para ser atendida, em que o Senhor tinha algo para poder fazer na Macedônia. Pois bem, nos diz a palavra que, estando Paulo em sua trajetória, um belo dia ele chega em Filipos e ele se depara com Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, província romana da Ásia. Observamos também que no meio da história de Lídia aparece uma menina escrava que precisa da intervenção de Deus. Ou seja, Paulo pregava o evangelho com ousadia, pessoas eram alcançadas, e não foi diferente com Lídia. Mas havia algo que incomodava o apóstolo Paulo naquela ocasião, porque todos os dias em que eles iam orar, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que a menina escrava, ela tão somente direcionava uma palavra dizendo: estes são verdadeiros homens de Deus. E nos diz a palavra do Senhor que aquela menina, ela estava escravizada por um espírito imundo, um espírito maligno de adivinhação. Atormentava ela há muito tempo e gerava lucro aos senhores, aos donos daquela menina. E um belo dia,
Paulo, cheio de ousadia, estende as mãos e ora em prol da vida daquela menina, repreendendo o espírito maligno e libertando aquela alma. Aleluia! Nos diz a palavra do Senhor que imediatamente aquela menina foi liberta. Só que gerou uma revolta no coração, aleluia, dos donos daquela menina que era até então escrava, que mandam as autoridades ali daquela cidade prenderem Paulo e Silas. A história de Paulo e Silas na prisão conhecemos bem. Houve um reboliço de Deus naquele lugar, aleluia, porque era plano do Senhor alcançar a vida daquele carcereiro que já estava perdido há muito tempo. E o que o Senhor faz? Ele envia um terremoto, o terremoto acontece, aleluia, é abalada aquela prisão e todos os presos ali foram libertos. Mas antes disso acontecer, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Só que não era propósito de Deus libertar Paulo e Silas, mas sim libertar uma alma que estava escravizada pelo maligno, que era a alma do carcereiro. O carcereiro, vendo toda aquela cena, nos diz a palavra de Deus, que direciona uma palavra a Paulo, aterrorizado, pensando que todos os presos tinham saído, tinham escapado. Nos diz a palavra de Deus que, ao ver que está tudo sob controle, ao ver a manifestação do poder de Deus naquele lugar, ele é alcançado por uma palavra, e em seu coração existe a dúvida: o que eu farei para poder conseguir esta salvação que você me prega? Isso nos diz a palavra de Deus que Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Não precisa de muito para nos salvarmos, é só crer no Senhor Jesus. Aquela alma foi alcançada, as primeiras conversões aconteciam ali em Filipos. A igreja do Senhor se estabilizou naquele lugar, sendo Paulo o fundador daquela igreja. Grandes milagres e maravilhas aconteciam. Só que havia um grande problema. E na verdade, quando Paulo, em sua terceira viagem missionária preso em Roma, nos diz a palavra que na prisão ele escreve a carta aos Filipenses. E havia alguns problemas aparentes que ele trata nessa carta: conflitos e divisões, falta de unidade. Vemos este exemplo do capítulo 2 ao capítulo de número 4. Havia legalismo por parte dos judaizantes, dos falsos mestres. Vemos esse exemplo no capítulo de número 3. Havia ansiedade no coração daqueles crentes, que estava relatado no capítulo de número 4. Para resolver este problema de partidarismo e vanglória, Paulo começa a abordar no capítulo de número 2 exatamente o que fizemos a leitura nessa noite. Sabendo que Deus não divide a sua glória com ninguém, Paulo dá um exemplo para a igreja em Filipos e para todos os crentes em todos os tempos e em todos os lugares. O que é que Paulo vem dizer, Jefferson? Versículo de número 3. Ele vem nos dizer: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E por um momento essa palavra pode parecer um pouco dura para nós. E às vezes a gente pensar que não faz parte do nosso contexto. Mas se pararmos para poder pensar bem, isso faz muito parte do nosso contexto. Tem tudo a ver conosco. Certa feita, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me fez pensar. É verdade que temos uma chamada de Deus. O Senhor tem uma promessa para cumprir através de nós.
Talvez eu direcione essa palavra nessa noite a alguém que entrou aqui desacreditado. Querido, tu és instrumento de Deus nessa terra. O Senhor te escolheu para poder fazer a diferença. Aleluia! Assim como um veículo que leva o seu motorista, aleluia! Nós somos o veículo de Deus nessa terra para poder propagar a palavra. Tu tem valor para Deus, entenda isso. Você não é qualquer um, tu tem valor para Deus. Deus te escolheu com o fim e propósito de usá-lo para a glória do nome dele. Aleluia. E seja o que quer que venhamos ser úteis ao reino, seja pregando, seja cantando, seja intercedendo, seja sendo cooperador da obra de Deus, seja mídia, seja sonoplasta, seja porteiro, seja pastor, seja o que for. Todos nós temos um chamado específico da parte de Deus. E essa palavra me fez pensar, porque a palavra vanglória vem de se vangloriar. Sabe, se somos bons pregadores da palavra de Deus, não é porque provém de nós, mas sim a graça de Deus. Se somos bons instrumentistas na casa de Deus, não vem de nós, mas é dom de Deus. Se somos bons cantores na obra de Deus, não vem de nós, mas vem de Deus. Aleluia. Se somos bons intercessores, não vem de nós, vem de Deus. Se fazemos com excelência, seja o que for na igreja, não somos bons porque não somente provém de nós, mas provém de Deus. Precisamos entender isso. Mas sim de Deus. Tudo é para a glória do nome do Senhor. Afinal de contas, palavras de Jesus: sem mim nada podereis fazer. Repita comigo, por favor. Jesus diz: sem mim nada eu poderei fazer. São palavras de Jesus. Se somos bons profissionais, é por misericórdia e graça. Somos bons no que quer que for, foi Deus que concedeu a nós não merecíamos, por mais que precisamos nos posicionar para fazer com excelência. Mas há um problema em nossos dias, é que quando estamos desempenhando com excelência aquilo que fomos chamados para fazer, seja o que for, na obra de Deus ou fora, se não tomarmos cuidado, entramos por um caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. Pessoas com ego inflado. Por vezes, somos motivados a fazer aquilo que fomos chamados para poder fazer pelo motivo errado. Podemos ser bons no que for, mas se não tivermos a primícia da humildade, meus irmãos, se não entendermos que foi dado por Deus, aleluia, e não provém de nós, estamos num caminho de perdição. O que é que Paulo está falando aqui? Nada façais por vanglória, porque a partir do momento que eu sou bom em algo, e eu faço para poder mostrar para os outros que eu sou bom, eu não sou bom, eu sou um hipócrita. Por mais duro que isso seja, sabe? O Espírito de Deus me trouxe aqui para trazer uma reflexão ao coração da igreja. Tem sido motivado pelo quê? Por que você faz o que você faz? De verdade. Feche os seus olhos e pense nisso por um momento. Seja qual for o teu chamado, o teu ministério, aquilo que tu exerce na obra ou fora da obra de Deus, por que tu faz? Você faz para poder mostrar para os outros que você é bom? Ou faz para a glória de Deus? São palavras
aleluia, que vem como um confronto para fazermos pensar, nos fazer refletir. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, Jesus, o inspirando através do Espírito, ele vem dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Tua vida é para a glória de Deus. Aquilo que tu faz é para a glória de Deus. Não seja motivado pelo motivo errado, pelas motivações erradas. É tempo de você pensar, refletir e mudar aquilo que é necessário. Tem coisas que o próprio Senhor se encarrega de moldar em nós, de mudar em nós. Mas tem coisas que dependem de mim, de você, nos posicionar no local certo para poder entender o que precisa ser mudado. Ei, querido, o oleiro supremo, aleluia, conforme nos diz Jeremias, no capítulo de número 18, aleluia, ele molda o vaso conforme a vontade dele. Pode ser que uma hora o vaso se quebre, porque o vaso é frágil, o material do vaso é frágil, aleluia, mas mesmo quando ele se quebra, oh glória a Jesus, o oleiro é misericordioso de pegar os pedaços, colocar em cima da roda e começar a moldar de novo para a glória do nome dele. Eu não sei se você está entendendo isso. Por mais que você seja um vaso vistoso, um vaso bonito, um vaso cheio de talentos, aleluia, tua essência, o material que há em você pode se quebrar, e se ele quiser que se quebre, ele vai fazer quebrar. Muitas vezes a gente se decepciona, mas Deus quer nos colocar em nosso devido lugar, porque Ele está dizendo aqui, aleluia, não uma regra tirada do nada, mas um exemplo, aleluia, a ser seguido. Nada façais por vanglória, nem por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós, em mim e em você, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe o que ele está nos dizendo aqui? Precisamos imitar a Cristo. Podemos ter inspirações? Podemos. Referências? Podemos. Pessoas que admiramos? Podemos. Mas o maior exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Ei, meu querido, a maior referência do cristão é Cristo. Tu pode se admirar de pessoas notáveis que o Senhor levanta, pode, aleluia, mas tu tem que entender que a tua maior referência é Cristo. E assim como você admira alguém, aleluia, o Senhor tem por desejo, glória a Jesus, te encher com a presença dele para tu exercer aquilo que tu foi chamado e ser referência para a vida de alguém. Recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Levanta a mão, não fica com preguiça não, crente. Deus vai te usar para poder ser referencial para a vida de alguém, e alguém vai se inspirar em você. Por quê? Porque tu imita Cristo, tu é imitador de Deus. Cristão é pequeno Cristo. Seguimos Ele. Glória a Deus, aleluia. Seguimos a Ele. Precisamos entender que é a nossa maior referência. E afinal de contas, aonde que está o link, Jefferson, que liga a Mateus capítulo 20? Vou te mostrar agora. Jesus, ele começa a falar do plano da redenção para os discípulos. E começa a falar que ele haveria de padecer, ele haveria de ser julgado, condenado injustamente.
que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Essa é a mensagem que traz alegria para o nosso coração, não é verdade? É ou não é, gente? Pois bem, uma mãe, ela toma a palavra e começa a falar, a fazer um pedido, aliás, para os seus dois filhos de Zebedeu. Olha, Senhor Jesus, quando tu entrar na glória, coloca um dos meus filhos à tua direita e o outro à tua esquerda. Muitas vezes, o coração do homem é movido pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. E muitas pessoas buscam de forma desenfreada tudo isso, sem saber que tudo isso é consequência, gente. E que quando chegar, precisamos saber administrar bem, para que não tenhamos um coração corrompido. Porque não adianta nada caminharmos, e ao pensar que chegamos longe, olhamos para onde estamos, pensamos que chegamos longe, mas estamos no mesmo lugar, ou até retrocedemos. Eu não julgo a mãe de Tiago e de João, porque aqui ela mostra para nós um exemplo de cristão imaturo. Talvez as experiências que ela viveu até então, assim como a dos seus filhos, tenham sido experiências um pouco rasas, apesar de que não era nada raso, aleluia, ver o evangelho que Cristo pregava, apesar de que não era nada raso ver o Senhor curar enfermos, dar vista a cegos, falar ao mudo, levantar o paralítico e dar vida ao morto. Não é nada raso, mas a sua vivência até então parece que transmitia que eles não tinham aprendido algumas lições que eram preciosas a eles levarem para o resto da vida. E talvez naquele dia Jesus marcou o encontro com eles para eles nunca mais serem iguais, marcados pela glória de Deus. Eu me lembro de um profeta que teve um encontro com Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, demonstra bem isso para nós. Deus se revelou para Isaías, rasgou o céu para Isaías ver o trono, ver os serafins, ver a majestade e a glória dele. Isaías, vendo tudo aquilo, caiu em si e disse: ai de mim que vou obedecer. Mas a glória de Deus marcou a vida de Isaías. Ei, crente, pega isso nessa noite. A glória de Deus vai te marcar de tal forma que tu não vai ser mais o mesmo. Pode ter entrado aqui imaturo, mas Deus vai, aleluia, te sacudir nessa noite, para tu ver a necessidade daquilo que precisa ser mudado. E em nome de Jesus, oh glória, tu viver de forma plena o propósito que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Ei, Deus se encarrega de nos proporcionar essas lições. Essa noite é noite de reflexão. Por que Paulo está falando isso acerca de Cristo? Qual era a mensagem de Cristo? Diga por favor: amor sacrificial. Diga mais uma vez por favor: amor sacrificial. Jesus estava dando o exemplo. 10 mandamentos se resumem a 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Simples assim. Tu entendeu isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode sobrepor o Senhor. E ao próximo como a nós mesmos. Está entendendo isso? Pois bem.
ensina, aliás, Jesus nos ensina, através da sua palavra, a vivermos uma vida digna de Cristo. 1 de João, capítulo 3, versículo 3, vai nos dizer: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ter convicção em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, tenho certo que as aflições deste tempo presente não se comparam à glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Primeira coisa, ter convicção em Cristo. Saber que vivemos uma vida de renúncia. Precisamos renunciar nossos desejos, renunciar a nossa carne. Tenho conversado com o pastor, Deus nos deu a oportunidade de conversar ali um pouquinho no corredor. Estive aqui no Congresso de Jovens alguns meses atrás. Muitas vidas se renderam a Cristo, mas a caminhada cristã é de passo em passo, não é verdade, pastor? A igreja está de braços abertos para te abraçar, assim como teu Pai. Aleluia! Nos diz a palavra de Deus. Caminhada é como? De passo em passo, um passo após o outro. Tomamos uma decisão, mas precisamos nos manter firmes, porque as tentações vêm, a vontade de parar ela vem, de desistir. Mas ao olharmos para Cristo, vemos um exemplo de superação. E Ele dá o conselho, gente. O que Ele diz? Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se. Tome A sua cruz. e Siga. simples. Glória a Deus. É fácil? Não. Mas Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Levanta a tua mão na noite desse dia, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de conforto para o teu coração. Jesus está com você. Você não está sozinho. Ele te conduz. Quando tu tropeça e cai, Ele ergue a mão e te coloca de pé. Aleluia! Mas tu precisa ter força e perseverança e ser persistente para alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Viver Cristo. Paulo sabia bem o que era isso. Filipenses era epístola da alegria. Imagina um cara alegre dentro da prisão. Paulo estava lá. No capítulo 1, versículo 21, ele vem dizer: porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Viver é Cristo, gente. Nossa vida é para a glória de Deus. Precisamos entender isso. E a palavra dele vem nos dizer, aleluia, que precisamos deixar fluir em nós, cultivar em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele era Deus, aleluia. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Enquanto a imaturidade ela fala mais alto, enquanto vamos buscando posição, fama, dinheiro, sem entender que precisamos colocar o outro na frente do eu, sem entender que precisamos colocar o próximo à frente do eu, porque é o que Jesus nos ensina. Por mais duro que isto seja, precisamos refletir e mudar nossas atitudes. Talvez até hoje você tenha estado cheio de si. A palavra de Deus é para que venhamos nos esvaziar de nós mesmos. Enquanto não nos esvaziarmos, não tem como Ele nos encher. Enquanto não, aleluia, tivermos o desejo de que tudo aquilo que não provém dele
saia da nossa vida, não tem como se encher dele. E sendo bem sincero, olhando para essa palavra, eu vejo, depois de um certo tempo, em que os filhos do trovão, Tiago e João, tiveram a ousadia de falar: olha, Jesus, nós podemos beber deste cálice que o Senhor bebe. Sabiam de nada, não sabiam de nada. Não competia a Jesus fazer isso, mas o galardão seria dado por Deus. A caminhada cristã não é fácil, tinha muita coisa reservada para eles, muitas dificuldades, muitas adversidades, mas nos diz a palavra de Deus que precisamos ser perseverantes. Eles foram perseverantes, e essa palavra nos traz a uma reflexão. Aleluia. Se tu chegou aqui com um ego inflado, Deus vai te sacudir, em nome de Jesus, vai furar esse ego, e tu vai se encher da presença dele nessa noite. Ei, meu querido, a palavra dele veio nos dizer, passado algum tempo, lá está Jesus com os discípulos, na Páscoa. Ele está prestes a padecer, cumprindo cabalmente o plano da redenção. Diga, por favor, plano da redenção. Plano da redenção. Jesus estava prestes a cumprir o plano da redenção, e nos diz sua santa palavra na Páscoa, quando ele estava prestes a ser traído. Quando ele estava prestes a ser traído, depois que terminou o jantar, lá estão os discípulos assentados, tudo na normalidade, e de repente Jesus se levanta. Vem cá, meu pastor, por favor, com todo respeito. Senta aqui, por favor. Os discípulos com o mestre estão assentados depois da ceia, e de repente o mestre se levanta, se despiu, pegou a toalha, pegou a bacia, se agachou, e lá vai o mestre, o Filho de Deus, para poder lavar o pé do discípulo. Que atitude de humildade! Lá estava Pedro, e Pedro toma a palavra. Tu não vai lavar meu pé, Jesus. Aleluia. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Jesus fala para Pedro uma palavra com todo carinho, e lá vai o mestre lavar os pés dos discípulos, e o apóstolo Pedro vem nos dizer: oh glória, não lava somente o pé, Jesus, mas lava o corpo todo. Ei, querido, o que Jesus estava fazendo aqui é o que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nosso nariz está em pé demais, nossa cabeça está muito erguida, precisamos nos despir, aleluia, de tudo aquilo que não provém dele, para tomar posse daquilo que ele tem para nós. Quem não aleluia, não vive para servir, não serve para viver. Aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos. Lá está o mestre lavando os pés dos discípulos. Parecia algo desonroso, mas o que ele estava dando de exemplo é: vocês precisam ser
servir a todos, sem distinção de situação. Não importa se está limpo ou se está sujo, tu precisa servir. Não importa a condição, tu precisa servir. Ei, querido, não endureça o teu coração. Em nome de Jesus, tu foi chamado para poder servir. Tu foi chamado para poder servir. Toma posse dessa palavra na noite desse dia. Ei, querido, Jesus te chamou para poder lavar os pés mesmo e servir. Aleluia. Cadê o galardão de Deus, sirva? Não que isso precisa nos mover, mas é que precisamos, aleluia, ter conosco este pensamento de que a melhor posição, o melhor lugar para alcançarmos é o lugar de servo. Porque o servo sofredor nos deu o exemplo. Tu está entendendo isso? Posição comigo, digam amém. Vocês estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Deus não te chamou para viver a mesma vida. Ele te chamou para poder fazer diferente. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de Glória a Deus, aleluia. dar a sua vida em resgate de. Escuta um negócio. Jesus, numa das suas pregações, começa a falar em parábolas. Lá está Jesus, direcionando uma palavra, falando, vocês vão refletir acerca disso agora. Parábola do bom samaritano. Um viajante seguia a viagem e no caminho aconteceu um imprevisto. Salteadores o abordaram. Além de ter roubado ele, espancaram ele até a morte. Mas ele não morreu. Estava vivo. Diz a palavra que ele estava como um morto no caminho. Passa o sacerdote, finge que não vê. Estava ocupado demais. Passa o levita, finge que não vê. Lá vem o bom samaritano para poder cuidar daquele viajante. Sabe qual que é o problema da história? Muitas vezes não nos enxergamos na história como o sacerdote e o levita. Muitas vezes julgamos ser o bom samaritano. Esse bom samaritano, aleluia, talvez um dia foi socorrido por alguém e agora está de pé, fortalecido e capacitado para poder socorrer. O viajante muitas vezes somos nós. Estamos espancados, meio morto, lá no caminho. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, era perdido sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Tu foi socorrido para poder socorrer alguém. Ele estendeu a mão para você estender a mão para alguém. Qual é a pergunta do jovem rico, pastor? Quem é o meu próximo? Jesus mostra bem quem era o próximo. Ele. Aleluia. Ele mostra bem quem era o próximo. Teu próximo será o que Deus vai preparar, aleluia, para você socorrer no meio do caminho, porque tu é exemplo de Cristo. Ei, Paulo vem dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Deus está nos dando uma lição. Outrora estávamos escravizados,
servindo ao príncipe deste século. Agora o Filho de Deus veio para poder nos dar liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Recebe libertação de Deus na noite desse dia. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e recebe libertação de Deus para não ser mais o mesmo. No nome de Jesus. Ele te alcançou e outros serão alcançados para a glória do nome dele. Queria pedir por favor para você se colocar de pé. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Amor sacrificial. Ei, tu não vai ser o sacerdote da história e nem o levita, tu vai ser o bom samaritano. Sabe por que você vai ser? Porque quando, aleluia, muitas vezes, o texto não diz isso, mas muitas vezes nós, eu e você, teremos uma oportunidade que talvez o sacerdote e o levita não tiveram, pastor. Porque o sacerdote e o levita talvez estavam tão ocupados que seguiram o caminho e não tiveram a oportunidade de ver o bom samaritano socorrer. O bom samaritano, talvez, aleluia, se viu como aquele cara que estava meio morto, espancado e roubado no caminho. Falou: eu vou socorrer, porque um dia eu estive nessa posição. Você sabe qual é o propósito de Deus? Te usar como instrumento para poder socorrer vidas. O que Jesus está nos ensinando é o amor sacrificial. Aleluia. Amor sacrificial. Feche os olhos essa noite e seja alcançado por este amor. O amor em pessoa quer te abraçar, quer te encher com a presença dele para você, em nome de Jesus, ser um instrumento cheio de ousadia. E que em nome de Jesus muitas pessoas serão levantadas por Deus, aleluia, para poder socorrer, não porque você vai mostrar para alguém, aleluia, que você é bom naquilo que você faz, mas para que o reino de Deus, para que a glória de Deus, porque afinal de contas, quando a gente é tomado por um sentimento próprio de orgulho, não presta. Mas quando entendemos que a glória é de Deus, a glória é de Deus, e essa noite eu vou falar um negócio aqui, preste bem atenção, talvez vai estremecer o coração de alguém. Palavra do Senhor em Isaías capítulo 42, versículo 8. Por que tu não pode viver da mesma forma? Deus diz: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não vou dar a ninguém. A minha glória eu não reparto com ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. Para de se sentir, para de se achar a última bolacha do pacote, porque no final das contas a última bolacha do pacote vem toda quebrada. A verdade é essa. Para com isso. Não faça por vanglória, não faça por contenda, mas que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Meu tempo estourou e eu preciso orar. Curve a tua cabeça, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor, estamos nós aqui mais uma vez em tua presença. Eu peço ao Senhor, para a glória do teu nome, toque em corações na noite desse dia. A tua palavra foi pregada. Senhor meu Pai, a palavra que sai da minha boca, sem o teu Espírito não tem poder nenhum. Mas a palavra que sai da minha boca, impulsionada pelo teu Espírito, essa tem poder. Meu Pai, a tua palavra foi pregada na noite desse dia.
dia, e eu sei que alguém foi confrontado por essa palavra. Eu peço para que o Senhor venha mudar este coração, peço para que o Senhor possa mudar essa vida, porque servimos a um Deus que transforma, tem o poder de transformar, que haja um impacto de glória na noite desse dia, que em nome do Senhor, o Senhor possa encher vidas com a tua doce presença e completar a tua obra, Senhor. Que este coração saia daqui confortado, sabendo que o Senhor tem um firme propósito para realizar através da vida dele e através da vida dela. Meu Pai, eu te peço, para a glória do teu nome, que possamos nos converter de verdade, e a partir de hoje, Senhor meu Pai, brotar em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que possamos estender a mão para poder ajudar, Senhor meu Pai, que não venhamos ficar indiferentes, meu Pai, mas usa-nos como instrumentos em tuas mãos, em nome de Jesus.